Olá, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Está começando mais um Vem de Live. Eu sou Guilherme Grilo. Você está aqui no Instagram da Rádio Globo para conferir mais um bate-papo. Hoje com a Marcela, do Big Brother Brasil 20. Vocês estão acompanhando aí ao longo das semanas, a gente tendo vários convidados participando com a gente. Pessoal do Big Brother, pessoal da música, pessoal da TV, enfim, de várias áreas. Ontem teve o compadre Washington do El Chan. Hoje, Marcela, do Big Brother Brasil 20. Batendo um papo, contando a trajetória dela, tudo que rolou dentro da casa e também falando das novidades, o que vem por aí, o que ela está aprontando, o que ela está pensando. Também as apostas dela, né, para essa reta final do Big Brother Brasil. Está acabando, e Big Brother, se eu não me engano, semana que vem acaba. E aí a gente já vai botar a Marcela aqui para bater um papo com a gente. Vou botar aqui, já está na área. Hoje para a galera que está participando aí, já está comentando. Oi, Marcela! Tudo bom? Tudo bem? Um prazer estar com você aqui no Instagram da Rádio Globo, batendo papo, falando de Big Brother, falando da sua trajetória. Igualmente, obrigada pelo convite. A gente que agradece você pela participação. Ô, Marcela, mas antes da gente falar de BBB, a gente quer conhecer um pouco mais da sua trajetória, que você tem uma história de vida muito bacana. É verdade que você... novinha, teve uma carreira de modelo. Tive, quando eu era nova, quando eu tinha, na época dos meus 14 anos, eu participei de um concurso de uma revista, e aí ganhei o concurso e acabei começando a trabalhar como modelo. E daí, enfim, fiquei um tempo da minha vida até uns 18 anos, mais ou menos, trabalhando como modelo. E essa experiência como modelo te deu um prazer também, que foi conhecer muitos lugares diferentes, né? Sim, foi uma experiência bem bacana para mim de vida, né? Eu morei nos Estados Unidos por conta disso, então me trouxe bastante coisa. Também é uma experiência difícil, né? O povo acha que vida de modelo é fácil, mas a gente sabe que não, passa por muito perrengue, por muita coisa, não tem todo aquele deslumbramento que todo mundo vê, não. Marcela, e quando que você virou essa chave para não quero ser modelo, quero seguir a carreira médica, quero fazer medicina? Quando que rolou essa mudança? Deixa eu só melhorar a luz aqui que tá tão estouradinha. Pronto. Eu nunca quis, né? Eu queria mais ser médica, eu já queria ser médica. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar aqui, porque tá estourado. Aí. Eu queria ser médica, e aí quando eu tava lá nos Estados Unidos esperando meu visto sair, eu vim pro Brasil, não me lembro o que eu vim fazer no Brasil, e minha mãe falou, você nunca prestou um vestibular, tá esperando o visto, presta pra você ver como é. Aí eu prestei o vestibular, passei. Daí minha mãe ficou, filha, você nunca... Começa a fazer a faculdade, faz um mês, vê como é, a gente paga pra você fazer, pra você ver como é, não sei o que... Tá, daí comecei a fazer e me apaixonei. Então vamos dizer assim, eu já queria, eu acho que era precoce, eu queria viver mais um pouco a vida de modelo, mas minha mãe foi me enganando bem. Na hora que eu vi, eu já tava fazendo o que eles queriam, que era a faculdade. O pessoal tá reclamando da luz, tô tentando melhorar, mas tá, acho que agora melhorou, sei lá. Melhorou, tô estouradíssima a luz, né? Uma luz que favoreça, né, Marcela? Ai, gente, sei lá, eu tô tentando, mas aqui tá ruim a luz, então vamos aí. Ô, Marcela, e quando que você decidiu, quando você começou a atuar na medicina, né, fazer faculdade, você já pensava em cuidar das mulheres, em seguir esse caminho que você acabou seguindo da obstetrícia? Você já era uma ideia já antes de fazer a faculdade? Não, quando eu entrei, eu queria fazer pediatria de princípio. A galera nem errou tanto lá no Big Brother, eu queria fazer pediatria. E depois eu quis fazer psiquiatria em algum momento. Mas quando eu estava mais pro final, eu gostava muito de cirurgia. E gineco tem muita cirurgia, né? Tem muito procedimento. Então eu optei por fazer gineco para fazer a parte cirúrgica junto com a parte clínica. E eu nem era tão apaixonada por cuidar de mulheres, nem tinha toda essa leitura. Foi o contrário, foi a profissão que foi me trazendo esse olhar sobre as mulheres, entender as coisas e me apaixonar, assim. Eu comecei foi meio prático, assim, gosto das duas coisas, gineco tem essas duas coisas, vou fazer isso. Que bacana. Ô, Marcela, e trabalhando nessa área, você vivenciou muita coisa interessante, muitos casos interessantes. Essa questão do parto humanizado, que você fala muito, né? Foi uma descoberta em tanto, não só profissionalmente, mas acho que pessoalmente, né?
Cara, eu acho que foi um grande, assim, ponto de virada na minha vida, né? Eu fiz uma residência que não tinha nada disso, então eu me sentia, eu não gost, eu gostava do que eu fazia, mas não amava o que eu fazia, sabe? Chegou um momento na minha vida que eu tava super confusa. E aí eu tive um plantão em que eu trabalhei com uma moça que coordenava essas questões de parto, de humanização do parto, e ela fez esses partos comigo, e eu falo que foram assim, tipo, tapas na cara de amor, porque ela me mostrou uma coisa que eu de princípio eu pensava, ai meu Deus, que chatice, não sei o quê. E aí o dia que eu vi o que era, o respeito que aquelas mulheres tinham, a maneira como elas estavam sendo tratadas, conduzidas, a energia que estava rolando naqueles partos, eu fiquei muito apaixonada, assim, muito apaixonada mesmo. E isso veio pro meu pessoal também, né? Que foi um dos primeiros momentos que eu pensei, cara, nós somos tão oprimidas que a gente não tem nem o direito de escolher ter o nosso parto, as pessoas roubam da gente o direito de escolher como a gente quer ter o nosso parto, sabe? Aí eu comecei a estudar mais outras questões a partir da humanização do parto. Mas foi com certeza uma grande mudança em como eu me via, não só como profissional, que acabou indo depois para gineco também, porque eu comecei a entender a medicina de uma maneira diferente, né? De abranger mente, espírito, todas as questões sociais que estão rodeando as mulheres, o porquê as mulheres sofrem tantas opressões, né? Quanto as minhas questões pessoais também. Foi um despertar para mim também. Muito bacana. Ô, Marcela, e nessas experiências com o parto humanizado também que você começou a querer atuar mais diretamente com isso, que aí você abriu um consultório voltado para isso? Eu fazia parte de um coletivo aqui em São Paulo. Lá na minha cidade, sim, no meu consultório eu tinha essa linha de trabalho, né? É uma luta, viu? Te dizer assim, que é uma coisa. Eu falo Imagino. brincando que a primeira vez que eu fui cancelada na minha vida não foi no BBB, foi quando eu assumi para todo mundo que eu queria que eu trabalhar com humanização do parto. Foi a primeira vez que eu vi vários profissionais se virando contra mim, que eu chorava, que eu era chamada na diretoria dos hospitais porque eu queria conduzir os partos do jeito que eu queria, porque eu queria dar o tempo das mulheres parirem sem ser o tempo que as pessoas estão lá cansadas querendo que acabe logo. Então, assim, foi a primeira vez que eu fui cancelada na minha vida. Já não foi novidade para mim esse cancelamento, não. Fui muito condenada, nossa, ouvi muita coisa. Então, eu até acho que eu fugi um pouquinho da pergunta. Do consultório. Então, eu trabalhava num consultório lá. Quando eu vim para São Paulo, eu conheci um coletivo de parto humanizado. Que aí foi a melhor coisa do mundo, porque são vários profissionais que trabalham dentro dessa área. E aí todos têm a mesma linha de pensamento e a gente trabalhava muito alinhado, assim. Então foi um respiro para mim de, tipo, não tô lutando sozinha mais por uma coisa, né? Outras pessoas estão nesse processo. E é muito encantador, assim, é um projeto muito encantador. Imagino. Marcela, e aí você, antes de entrar no BBB, você estava trabalhando em 3 empregos, 3 lugares diferentes. Sim. Uma Larguei relação danada, tudo. a gente sabe que a vida do médico não é fácil, é muito trabalho, né? Sim. Como eu tinha mudado para São Paulo fazia pouco tempo, meu consultório aqui ainda era um bebê, engatinhando, né? E aí eu trabalhava, além do consultório, em 3 hospitais Caramba. para conseguir ter renda, enfim, então dava plantão em vários lugares aqui. E larguei tudo para entrar no BBB. Fui assim, quando eu É tinha isso, possibilidade, eu acabei largando. isso que eu ia te perguntar. Sua família, seus amigos, teve gente falando, isso é loucura, você tem uma carreira estabelecida, vai se enfiar em Big Brother, ou Então, não? Teve apoio? ninguém sabia, né? Eu sempre faço as coisas assim na minha vida, mas eu sou um pouco assim. Eu faço, depois eu lido com as consequências, sabe? Eu meio que conduzo minha vida assim. É... eu acho que é isso. A graça da vida é isso, sabe? Tudo. Eu gosto dessas coisas. Eu não gosto das coisas muito paradas. Eu gosto que as coisas mudem, que as coisas fiquem agitadas. Então, eu sabia que era um grande risco, me preocupou em algum momento, mas também era uma coisa que eu queria muito viver e que eu não queria me privar. Então, eu arrisquei. Marcela, e aí a gente falando de Big Brother, você falou que então que queria viver isso, essa experiência, arriscar, né? Como que entrar lá naquela casa que a gente sempre vê há anos e anos e anos, há décadas, né? 2 décadas já de Big Brother Brasil. Como que foi a sensação de entrar naquele reality show? É tudo mais intenso, as coisas parecem que tem mais tempo quando tem muito menos tempo. Como que é essa vivência lá dentro? É muito maluco, assim, é muito intenso, tudo é muito à flor da pele. As coisinhas desse tamanho pra gente parecem coisas enormes. O tempo passa em outro time. Eu falo que é igual quando a gente tá correndo na esteira, que você olha e o tempo volta pra trás, parece, né? Assim, faz 5 minutos que eu tô correndo, você olha, tá negativo o seu saldo. Lá dentro é essa sensação de que o tempo não passa, de que as coisas não estão fluindo, é muito intenso. Mas também é muito legal, assim, porque
é muito único, né, o que você tá vivendo ali. Aquela coisa, aquela aventura do jogo, aquela experiência doida é muito única. Só que me surpreendeu, assim, quando eu entrei, eu achava que era mais fácil conduzir do que realmente foi pra mim, assim. Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, eu não gosto muito de conflito, eu sempre fico muito na minha, e aí isso foi uma coisa que lá dentro foi um choque pra mim, assim. Acho que eu tenho até uma cena que eu vi que eu chorando e falando que era muito pesado pra minha energia e tal, que é uma coisa real, assim, que você tem que estar com um pouco de. Você tem que ter bastante, sei lá, senso de competição, que é uma coisa que eu não tenho muito, eu acho. Então foi um choque pra mim, mas o saldo foi muito positivo, assim. É muito legal também. Você conhece, você se aprofunda nas pessoas que estão lá com você, você festa muito, curte muito, você, enfim, vive várias coisas loucas também. Marcela, logo de cara, assim, você foi uma das participantes mais queridas do programa, né? As suas redes sociais bombaram muito rápido, saiu assim, de 20 e poucos mil seguidores para 1.600.000. Foi um boom muito grande. Mas muita gente também admirando o seu posicionamento dentro da casa em relação às questões das mulheres, de como a mulher tem que ser ouvida e respeitada assim. Você acha que em algum momento dentro do programa essas pessoas que começaram a gostar de você, se identificar e tal, também começaram a te ter como um exemplo, como uma inspiração de que às vezes tinham dentro de si essa vontade de se posicionar dessa forma, mas não sabiam exatamente, você acabou servindo como um espelho para elas? Eu acho que sim, eu recebo muita mensagem, muita coisa positiva de mulheres que me falam coisas incríveis, assim, inclusive vi coisas do meu relacionamento que não eram legais, aprendi a me posicionar no trabalho, falei coisas que eu queria falar. Então, assim, eu acredito que sim, que tenha sido um exemplo positivo, espero que tenha sido um exemplo positivo para todo mundo, assim, para várias Bacana. mulheres, assim. Marcela, você falou dessa questão do ambiente às vezes ficar meio tenso, de ser um jogo mesmo e tem aqueles momentos mais complicados. Um dos momentos difíceis do Big Brother foi quando vocês descobriram aquela história do grupo dos homens que eles estavam manipulando uma situação com as mulheres que tinham relacionamento, que foi uma questão super chata. Você acha que ali também foi um dos pontos de maior desgaste assim, na sua trajetória dentro do programa? Eu acho que foi. Eu tenho uma questão assim. Eu sempre eu já tinha fora da casa uma questão pessoal com o masculino que pra mim é uma dificuldade, assim, sabe? Por várias experiências da minha vida, várias coisas que eu já passei na minha vida, eu já tinha uma questão que eu tava me curando de como eu lidava com homens, assim, no geral, né? Quando eu entrei lá e essa situação aconteceu, eu acho que foi um baque pra mim. Foi bom em um momento quando eu soube que o Brasil tinha entendido, e tinha abraçado e não ia deixar aqueles caras fazerem aquilo também. Foi muito bom. Só que também já meio que me fechou um pouco para qualquer coisa, assim, sabe? Eu fiquei muito. Essa foi a narrativa. E aí eu fiquei muito presa nela, assim, já tinha uma coisa pessoal com isso e fiquei bem presa nela. Então, a nível de jogo, eu acho que isso acabou depois me atrapalhando, assim. Mas foi essencial, tinha que acontecer. Acho que caiu no meu colo da Gia essa situação, não tinha como a gente fazer diferente, a gente teve que se posicionar, teve que tomar essa atitude. E é isso. Então, assim, eu acho que tinha que acontecer. Foi uma coisa inédita e eu fico feliz que pelo menos isso tenha sido lido de uma maneira correta pelas pessoas e as pessoas tomaram as nossas dores e se posicionaram também em relação a isso. Marcela, você acha que, assim como no Big Brother, na vida, a mulher que às vezes se posiciona, ela se impõe, ela acaba sofrendo, não sei se represálias, mas ela acaba pagando um preço mais alto por se posicionar, por se colocar? Claro. Eu acho que já por você ser mulher, o peso do que você fizer sempre vai ser cobrado diferente. Isso aí é só a gente observar, não precisa nem observar o BBB. Você pode observar a vida, que infelizmente as mulheres já são cobradas sobre ser maduras, ou saber se posicionar em todas as situações, ou enfim, a gente já é cobrada por uma série de coisas, né? Eu acho que quando você abraça uma causa, você tem além da cobrança das pessoas que não gostam da causa, a cobrança das pessoas que gostam da causa e esperam também que você vai ter sempre o posicionamento perfeito em relação a isso, né? Então, eu já sabia que do momento que eu disse sou feminista,
as coisas iam ficar difíceis pro meu lado, sabe? Porque eu já sabia que muita gente ia achar horrível, ridículo e ia mexer em lugares que a gente sabe que é da nossa sociedade difícil de remexer. E por outro lado, mesmo as pessoas que apoiam iam ficar com uma expectativa o tempo todo de como eu deveria agir, me portar em todas as situações, né? Mas tudo bem. Eu acho que a minha ideia não era ir pra lá pra ser uma fada sensata, nada disso. Eu fui lá muito mais pelo contrário, muito mais pra sair dessa fase da minha vida e me jogar em uma coisa diferente do que ficar pensando e controlando as situações, que é o que eu já fazia aqui fora como médica, ter que ficar sempre controlando, né? Eu fui mais pra explodir, me jogar. Só que eu sempre quis falar o pouco que eu sabia, porque eu acho que eu não quero que as mulheres tenham vergonha, sabe? De se dizer feminista, ou de se dizer, ou de abraçar uma luta, ou de olhar para uma luta e falar, cara, eu me identifico com isso aí, e eu vou atrás de estudar isso aí, eu vou atrás de aprender isso aí. Então, entre erros e acertos, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Marcela, você era uma das participantes favoritas para vencer o prêmio. Você acha que a entrada do Daniel e da Ive com as informações de fora da Casa de Vidro, e eles entraram falando que as suas visões, as suas opiniões estavam agradando ao público. Você acha que isso, de certa forma, te prejudicou ter essa informação no momento do jogo, que não era no início, mas ainda tinha muito jogo pela frente? Eu acho assim, não prejudicou, porque em um momento foi essencial. No momento foi essencial. Eu estava muito fragilizada, eu e a Gisele, a gente estava muito insegura nessa fase. A casa tinha muita gente contra a gente. Então, se eles não entrassem, eu não sei como a gente ia conseguir se desenvolver no jogo. Talvez a gente se apagasse totalmente e fizesse escolhas super erradas pela nossa insegurança. Então, isso é legal, legitimou uma coisa que a gente acreditava e fez a gente se empoderar de quem a gente era, o tipo, eu não fui escolhida para o BBB, eu sabia que eu tinha sido escolhida para o BBB para ser a mais gostosa do BBB, eu sabia que foram os discursos e foram as coisas que me levaram até lá, né? Então foi muito legal nesse ponto, só que por outro ponto muda todo o relacionamento da casa com a gente, a gente ficou presa nessa narrativa também, né? Eu acho que essa foi uma questão assim, que a gente ficou sempre enxergando. Enfim, eu falo muito isso porque eu vi que as pessoas se incomodaram de a gente votar, por exemplo, com frequência no Prior. Mas essa narrativa acabou sendo a narrativa que ditou o jogo depois, sabe? A casa se separou a partir disso e ficou muito difícil você mudar isso ao longo do programa, né? Se eu tivesse pensando só em jogo, eu deveria ter mudado isso ao longo do programa. Mas se eu fosse só seguir aquilo que eu tava sentindo, foi pautado por essa história, né? Ô, Marcela, antes de entrar no Big Brother, você falou que se interessava por pessoas. Independente de sexo, homem ou mulher, você se interessa pela pessoa, pelo papo, pela cabeça, pelo que ela pensa. Você pensava em se envolver com alguém ou você, não quero, acho que pode atrapalhar? Como foi essa situação da aproximação com o Daniel lá? Eu até falei na minha entrevista que eu gostaria de não me envolver com ninguém, porque eu sabia que se envolver com alguém dentro da casa pode te atrapalhar muito, porque te bagunça, né, em relação ao jogo. Só que eu também falei que eu era muito regida pelo tesão e prazer de ver as coisas. E eu sou muito assim na minha vida, então eu já meio que esperava que se alguém me interessasse, eu ia acabar não aguentando, porque eu gosto de me permitir, de viver, de sentir coisas. Então, eu já imaginava que talvez se tivesse alguém interessante eu ia acabar não resistindo. Mas o que eu acho que me atrapalhou não é o Daniel em si, o que me atrapalhou foi eu fugir do jogo em prol de ficar com ele, assim, né? Porque eu falo que lá dentro, como a gente tá muito sob pressão, qualquer coisa que te dê afeto, te dê essa sensação de bem-estar, é muito válido. E aí eu acho que o meu problema foi que eu fiquei com medo do jogo e da pressão da coisa e fui para onde eu fui acolhida ali, né? Fui para receber afeto, receber carinho. E aí me escondi de jogar, me escondi talvez até de me posicionar mais, como as pessoas gostariam. Fiquei só nutrindo uma coisa que eu precisava, sabe? Então foi, acho que um pouco de falta de senso de competitividade, de compreender que tá ali no jogo, né? É um erro comum que a gente comete no começo de relacionamentos, que é ficar muito mais querendo estar perto da pessoa do que viver qualquer outra coisa, né? Só que tudo bem, isso é normal acontecer, só não recomendo que você faça isso quando você está concorrendo a 1,5 milhão, né? Que foi o que aconteceu comigo.
Então, acho que esse foi o erro, assim. Um erro que talvez a gente cometa na nossa vida muito, mas que dentro de um programa de TV onde você tá para competir, te tira do jogo, né? Ô Marcela, muita gente reclamou disso, que você tinha uma atuação muito legal, um posicionamento em relação aos assuntos da casa, e quando você começou a ter um relacionamento com o Daniel, você se omitiu, você perdeu um pouco do protagonismo que você tinha, e também passou pano um pouco para algumas atitudes do Daniel em relação à perda de estalecas na convivência da casa, e até algumas questões, algumas coisas que ele falava lá dentro, que soavam mal para o público e você achava que era mais infantilidade da parte dele. Como que você vê essas críticas que você recebeu ao longo do programa? Eu vejo assim, lá dentro, a gente não. Pra mim, perder estaleca nunca tinha sido um peso. Nunca, nunca. Tanto que teve um monte de gente que perdeu porque perdeu raio-x ou porque fez alguma coisa. Pra mim, nunca tinha sido um peso. Então, não era uma coisa que eu ia usar como critério de voto e nada. De fato, hoje eu vejo os vídeos, eu via o Dani, até isso é muito ruim, até para relacionamento, né? Assim, via o Dani muito como muito ingênuo, muito infantil mesmo, né? Muito imaturo nas atitudes, né? Não infantil, mas imaturo nas atitudes. Então eu li aquilo ali muito mais como uma falta de atenção e que depois ele até falou sobre o TDAH e tudo mais, e faz todo sentido o comportamento dele com isso, mas talvez a postura seria. Eu não sei qual seria a postura que eu poderia ter de pesar, porque eu não sei como é que eu posso ser responsabilizar ou brigar com a pessoa por conta desse estaleca, não tinha muito o que fazer, sabe? As falas que ele teve, eu me lembro de uma fala que ele teve machista. Travou. Voltei? Voltou. Cara, é aquilo. Quando você gosta de alguém, você sempre tende a ver as coisas da pessoa com um pouco mais de suavidade do que quando você já tem algum conflito com alguém, né? Eu acho sim que eu talvez pudesse ter sido mais incisiva com ele, mas também não sei se esse era o meu papel, né? Eu também, muita gente me fala, mas você tinha 2 pesos, 2 medidas. E eu não me lembro de nenhuma vez no programa em que eu fui agressiva com alguém por alguma fala ou por alguma coisa, assim. Tanto quando eu falei com o Alisson, eu chorei pra ele antes dele sair para dizer que eu achava que lá eram atitudes e não pessoas, ninguém era monstro. Eu tive conversas com o Prior, conversas com os meninos. Então, assim, eu sempre. Esse é meu jeito de me posicionar na vida. Eu não sou uma pessoa que fica marcando muito, sabe? Tipo, fica falando muito ou batendo muito de frente com as pessoas. Então, é um pouco o jeito que eu lido com as situações. Talvez eu tenha lido o Dani de uma maneira muito ingênua e não tenha tratado ele como adulto, que é errado até para um relacionamento, né? Então, acho que esse foi um erro, assim, de não tratar ele como adulto capaz de ter o mesmo tipo de embate que eu teria em outros contextos, assim. É um erro. Ô Marcela, eu estava conversando com o Pyong na semana passada aqui no Instagram, a gente estava falando sobre essa questão da cultura do cancelamento, né? Que a pessoa comete um erro, todo mundo erra. Eu erro, quem está assistindo erra, você erra, todo mundo erra. E no Big Brother isso está cada vez mais acirrado, de você ter uma fala, às vezes, equivocada, você cometer um erro, você logo, o público querer cancelar, querer acabar com a sua reputação. Acho que a gente não está vivendo também tempos muito acirrados, assim, de querer crucificar as pessoas por falas, por atos, e as pessoas podem se redimir, repensar comportamentos? Eu acho que assim, todo mundo dentro do BBB errou, como todo mundo na nossa sociedade erra o tempo todo. Se você colocar uma câmera na sua casa, em 3 dias você falou alguma coisa que você não deveria ter falado, ou você agiu no seu relacionamento de uma maneira que você não deveria ter agido, porque é inerente do ser humano aprender, errar e fazer as coisas. O que eu acho? O BBB levantou discussões muito importantes. Dessas discussões, na minha opinião, não adianta você só apontar os problemas e não usar isso a favor, sabe? Então, o que eu entendi, as coisas que foram levantadas, a gente tem que usar a favor da sociedade. Então, isso aconteceu, esse erro aconteceu, vamos usar isso a favor da sociedade. Como é que a gente aprende com isso? Como é que a outra pessoa vai se posicionar em relação a isso?
Porque é muito hipócrita a gente achar que a gente não erra. Mas eu entendo também que lá é um jogo de julgamentos, tanto para quem tá aqui fora, quanto para quem tá lá dentro. Lá dentro a gente julgava muito, porque a gente precisava de motivo para não gostar e votar e eu acho que acontece a mesma coisa aqui. O pessoal precisa de um motivo para celebrar o favorito deles e não gostar. Eu sou contra a política de cancelamento. Eu acho que nunca a gente vai engrandecer nenhuma discussão se a gente marginalizar todo mundo que erra. Porque se a gente acabar fazendo isso, né, a gente não vai dar oportunidade de conversa, não vai dar oportunidade de discussão. Eu aprendi muito dentro do BBB e hoje em dia, além dos meus erros, eu penso, caraca, olha, eu tenho um leque de coisas legais agora para falar para as pessoas, sabe? Eu amadureci em 3 meses dentro do Big Brother, coisas que talvez eu levaria uma vida, porque ninguém ia me apontar, porque eu vivia numa bolha muito confortável. Então, eu não sou a favor, eu acho que a gente tem que ouvir o que as pessoas têm para dizer, o que a gente tem que olhar que a gente também erra. Mas eu entendo que lá é um jogo que é meio que para isso, é meio que para você julgar atitudes e escolher quem que você vai deletar da casa. Então, o que eu fiquei triste, algumas coisas fiquei triste, eu acho que comigo aconteceu muito, foram tipo fake news ou uma coisa que se você quer uma narrativa só para destruir uma pessoa, isso é muito ruim. Se você aponta um erro, tudo bem, mas se você quer criar uma narrativa de destruição de uma pessoa, isso é muito ruim, né? É muito o que eu acho que, assim, foi a primeira coisa que eu tentei combater lá dentro, que foi a narrativa principal, que foi lembrar que aquilo é um jogo, mas que de lá saem pessoas e que não vale tudo para ganhar um jogo. A mesma narrativa é o que eu acho que as pessoas deveriam ter aqui fora. Você não pode queimar alguém ou fazer fake news ou destruir alguém só porque o seu favorito não é aquela pessoa. Né? Então eu falei isso lá dentro, eu não vou fazer jogo sujo, eu não vou deixar os meninos fazerem isso com as meninas, destruir a vida delas lá fora, porque lá fora as pessoas são humanas e são reais. Então, eu senti um pouco isso, que o público não teve algumas pessoas, né? Esse carinho de olhar e pensar, caralho, também são pessoas reais. Tudo bem a gente apontar os erros, tudo bem se eu nem me identificar com essa pessoa a partir de agora. Mas eu criar uma narrativa, ou eu fazer um jogo sujo para tudo que essa pessoa falar ser distorcido, ser lido, ou criar uma imagem monstruosa de uma pessoa só porque ela não é minha favorita, eu não concordo. Não concordo mesmo, assim. E acho que a gente tem que olhar para isso também como sociedade, se a gente não está sendo irresponsável também com a vida de pessoas só por um jogo, né? Oh, perfeito, concordo totalmente, Marcela. Marcela, lá no Big Brother, no início da participação, uma das pessoas mais próximas foi a Gisele, né? E aqui fora, tinha gente shippando vocês, torcendo por um envolvimento. Gisela, o que rolou? Foi só, assim, só amizade ou você em algum momento falou, pô, legal, ou não? Ficou só na amizade mesmo ou rolou um interesse em algum momento? Não, pra mim sempre foi amizade, assim, eu fiquei chocada quando o Daniel e a Ives já falaram, e uma pessoa pediu vocês beijaram, eu já achei engraçado, assim. Aí quando eu fiquei sabendo o tamanho do shipper, eu falei, meu Deus, era real. Mas não, a gente tinha um vínculo de amizade muito forte. Então, assim, eu nunca li agir desse jeito. Lógico que a gente é uma mulher maravilhosa e tudo, mas o nosso vínculo criado foi um vínculo de amizade mesmo. Entendi. E vocês têm se falado, ela acho que vai ser uma das pessoas que você vai levar para a vida em relação ao Big Brother, né? Sim, a gente se fala bastante, praticamente todo dia. A gente tá muito corrida, né? Hoje a gente tentou se falar, ela me ligou, daí eu tava fazendo outra coisa, eu liguei, ela já não pôde atender, a gente tá muito corrida, mas é uma pessoa que eu quero pra minha vida, assim. Eu tive uma conexão com a Gi muito forte. E todo mundo lá dentro vai saber o que a gente sentiu estando lá. Então, isso é muito legal. Eu acho que são amizades que vão ser diferentes na vida de saber o que é passar por isso, o que é enfrentar aqui fora toda a avalanche de coisas boas e ruins, né? A Gi também era uma anônima, assim como eu, também tinha uma profissão que ela tem uma profissão que ela se preocupou muito de como estava sendo vista aqui fora. Então a gente entende todas as dores e inseguranças uma da outra e é muito bom ter alguém para conversar assim. E ela é uma mulher sensacional, assim, além de ter um humor e carisma que não dá para querer ficar longe. Muito bom. Além da Gisele, quem você quer levar para a vida do Big Brother Brasil 20? Eu acho que é fácil dizer quem não, né? Mas, assim, as mulheres da casa, todas são mulheres que eu quero conviver aqui fora, todas mesmo, entre erros e acertos e conversas, assim, eu pago muito pau pro elenco feminino que esteve nessa edição do Big Brother, né?
Os homens da casa têm um receio com alguns, assim, acho que teria que ter um processo aí. Porque eu acho que o problema é errar e nunca entender que você errou, sabe? Então, os que não entenderam esse erro, talvez sejam pessoas que eu não quero conviver, né? Uma pessoa que eu converso, que eu penso muito que, assim, eu tive trocas legais no começo. Foi um grande embate meu na casa e tive trocas legais no final, foi o Babu. E é um cara que, por exemplo, aqui fora eu tenho certeza que vai olhar para todas as coisas e revisar o que foi de erro e de acerto dele. E é um cara que eu gostaria de conviver. Dani é um cara que eu gostaria de conviver aqui. Eu vou conviver aqui fora, independente se a gente estiver se relacionando ou não. Então, os homens, em geral, só os que não se arrependeram, não entenderam os erros, eu acho que eu não quero tanto. Agora, as mulheres quero todas na minha vida. O Babu, muito foi discutido uma questão do distanciamento, que você não se aproximava dele. Você pretende conversar com ele quando ele sair, tentar um diálogo para ajustar as coisas? Muito. Depois de entender tudo o que aconteceu, eu acho que uma das coisas que eu mais pequei na casa foi justamente isso. Eu tive uma troca muito legal com ele no começo do programa. Muito legal. Ele era um dos caras, uma das pessoas da casa que tinha mais a ver comigo de gostar de música, de filme e tal. E aí, quando ele se aproximou dos meninos, eu acho que eu nunca mais abri nenhum espaço para ele, sabe? Então, foi uma pessoa que eu acho que eu não dei espaço para viver mais dentro do BBB, sabe? Eu penso que ele foi um dos grandes arrependimentos, olhando aqui hoje para mim, de não ter dado espaço. E, principalmente, depois que o Prior saiu, a gente voltou a conseguir ter alguma troca e tal, mas já era tarde. Então, é uma das pessoas que eu acho que sim, que vale muito a pena ter essa conversa aqui fora. Que foi umas pessoas que eu acho que a gente não se deu, em geral, oportunidades, assim. Marcela, muita gente perguntando aqui na nossa transmissão sobre o Pyong. O Pyong é uma pessoa que você já conversou, pretende, já viu o Jake? Como que tá essa relação com o Pyong? Eu vi o Jake só por foto, coisa mais linda do mundo, né? Imagina que ninguém vai chegar perto de um neném em quarentena, né? Cara, o Pi é uma pessoa que foi muito querida para mim dentro da casa, é um grande jogador. A gente teve uma questão complicada dentro da casa que eu só fui compreender aqui fora, né? Então a gente tem algumas coisas para conversar, assim, eu não acho que vale a pena entrar em mérito disso, não. Mas, enfim, eu sei que ele é uma grande pessoa, foi um grande jogador pro Big Brother e tá tudo bem. A gente nunca se faltou com respeito aqui fora, a gente já conversou e tá tudo sob controle. Marcela, e as festas do BBB? Acho que todo mundo tem vontade de curtir uma festa dentro daquela casa. Assim, quem está aqui fora fica louco com as festas. Como é que era lá dentro ter aquelas festas maravilhosas? Qual que era a visão de quem estava lá dentro? Era muito bom. Muito bom. A melhor parte para mim eram as festas. Já que eu não era uma pessoa, vamos dizer assim, muito boa de prova, né? Ficou meio claro isso. As festas eram a minha parte favorita, assim. Eu me diverti muito nas festas. Eu não queria que acabasse nunca. Eu dava o maior trabalho, que eu chorava quando acabava. Não queria, para mim era infinito. E eu só pensava em festa. Eu pensava, meu Deus, tem tantas festas até a final. Tenho tantas festas até o final. Então, é muito legal, é muito massa viver as festas lá dentro. Eles preparam tudo com muito carinho, é tudo muito lúdico, temático, então é bem, bem massa de viver. Marcela, qual é o seu palpite para o paredão dessa semana? Hoje, né? Para quem sai hoje? Sei quem sai hoje, Eu vi que a disputa maior tá entre Manuzinha e Mari, né? Parece que bem acirrado, eu não... Tá apertado. Tá bem apertado, eu nem sei opinar, assim. São duas mulheres que eu gosto muito, pra mim ficou super difícil posicionar. Eu tenho mais proximidade com a Manu, né? Tipo, amo muito a Manu, acho a Manu um grande ícone, mas a Mari também é uma mulher sensacional, que teve muitas coisas legais dentro do jogo, então pra mim foi super difícil votar, assim, nesse paredão. Não sei te dizer, acho que tá tudo muito acirrado, assim. Marcela, falando em paredão, o seu paredão foi um dos mais acirrados dessa edição, né? Foi menos de 1%. Eu lembro que eu vi um vídeo seu, quando você saiu da casa, você estava chorando muito, muito emocionada. Dá um pouco de frustração, assim, de caramba, cheguei perto, podia ter ficado mais um pouco. Como que foi essa sensação de ter saído num paredão tão acirrado? O Thiago me falou que ele desceu com os 2 textos prontos, porque nem eles sabiam quem ia ser eliminado até o finalzinho, né? Eu não tive grandes frustrações de sair num paredão acirrado, não. Nessa fase final do jogo, a gente meio que já espera que em algum momento, se você não for ganhar, você vai sair, né?
no fim das contas, a gente está muito estafado. A Fly falou isso, a gente está muito cansado. Então, eu pedia muito para que fosse o melhor resultado para mim, sabe? E olhando tudo que estava acontecendo, olhando todos os... Eu acho que foi a melhor coisa naquele momento. Para mim, foi melhor sair, ver minha família, entender tudo e ficar aliviada do que continuar lá dentro sem entender tudo que estava acontecendo aqui. Então, foi... Não fiquei. O que eu fiquei mais chocada foi sair e ser reinserida na sociedade com o vírus e com tudo que estava acontecendo e aquele turbilhão de notícias e as pessoas me contando umas coisas, mas para mim não, a questão de sair no paredão não foi uma coisa muito ruim, foi mais ruim lidar com o choque de estar, tipo, a sociedade toda tão diferente e com as questões que tinham sobre mim, sobre críticas e também as coisas boas, as responsabilidades, enfim, foi isso. Ô, Marcela, eu acho que o lado bom da quarentena, eu até vi você falando nas suas redes sociais, logo depois que você saiu, é que deu tempo de ver muita coisa, ver muito vídeo, ver muita coisa que aconteceu que você não tinha visto, porque lá dentro não dá para saber de tudo, e você conseguiu depois ver muita coisa do que rolou lá dentro, né? Sim. Depois eu consegui praticamente maratonar alguns vídeos aí do BBB, principalmente os vídeos mais importantes, né? Eu tava começando a assistir o programa todo. Eu dei uma parada, porque eu não tô com tanto tempo assim, não, mas eu quero em algum momento assistir todos os episódios. Mas foi bom pra me atualizar. O bom da quarentena, eu acho que é isso. É o tempo que eu tô tendo, por exemplo, de ficar no celular, falando com os fãs e coisas que talvez se eu tivesse muita coisa pra fazer fora, eu não ia estar conseguindo dar esse tipo de atenção ou ter esse tipo de carinho. Então, nesse ponto foi bom. Mas é estranho, sair de um confinamento pra outro foi meio estranho, assim. Ô, Marcela, a gente falou lá no início do nosso papo sobre a sua atuação nessa área da obstetrícia, do parto humanizado, mas uma atuação muito bacana que você tem também é sobre essa questão da sexualidade, especialmente a sexualidade feminina, né? É verdade que tudo mudou na sua vida quando você fez um curso sobre Tantra? Sim, eu fiz um curso sobre Tantra e mudou bastante coisa pra mim, assim, no pessoal mesmo. Eu fui muito para fazer para que minhas pacientes queriam saber, eu já trabalhava com sexualidade para acrescentar, só que foi um processo interno muito grande, assim. Como eu te falei, eu tinha uma questão muito machucada com o masculino em geral. Foi um dos primeiros momentos de começar a curar e trabalhar essas dores que eu tinha com o masculino e enxergar também outros âmbitos da sexualidade que eu já enxergava, mas o Tantra traz a sexualidade como uma coisa muito linda, uma coisa energética, uma coisa muito linda, então agregou muito na minha vida. Mas foi um processo de cura muito grande para mim, principalmente de equilibrar como eu lidava com o masculino, assim. Ainda preciso muito, mas foi muito legal, já foi um grande ponto para mim. Marcela, falando sobre essa questão da sexualidade, você teve um relacionamento lá dentro do Big Brother, muita gente fala que ali no edredom vocês tentaram fazer algo, não rolou, que você até depois falou que ia ensinar algumas coisinhas para o Daniel aqui fora. E aí, teve algum interesse, alguma vontade em fazer algo lá dentro? Não conseguiram? O que rolou? Lá é bem difícil, né? Porque assim, você não quer fazer porque você sabe o nível de exposição que tá, mas se você começa a qualquer tipo de contato, a gente que é adulto e já tá acostumado a ter uma vida sexual, você fica difícil controlar. Mas não rolou, isso é mentira. O papo que a gente teve não era sobre isso, era sobre não conseguir segurar e não sobre não conseguir fazer alguma coisa. Então, tem que desmentir isso todos os dias da minha vida, mas é mentira. Não acabou não rolando nada demais. Eu também não entendo, pra mim, desde o Tantra e desde tudo que eu vivi, eu não entendo o sexo como uma coisa só de penetração, então nem faria sentido eu querer transar dentro da casa, porque não ia ser uma coisa que ia ser legal pra mim, porque eu entendo o sexo como uma coisa muito maior, então já tinha na minha cabeça que eu não queria fazer aquilo. E é isso, o que aconteceu é que era difícil segurar, é difícil segurar quando você é adulto e tá tendo qualquer tipo de relacionamento, você segurar aí 50, 60 dias se relacionando sem ter nenhuma intimidade. Mas não teve nada disso, né? Essa história é mentira. Marcela, muita gente está perguntando, você e Daniel vão ser só amigos, já se falaram, se viram rápido, né, quando você saiu. Sim. Como que tá essa questão do relacionamento? Vai rolar alguma coisa aqui fora? Vai ficar só na amizade? Em que pé tá esse relacionamento? Nem a gente sabe, né? A gente tá, acho que aqui fora, a gente tem muita coisa para conversar. Eu acho que tem que ser pessoalmente, eu sou uma pessoa muito de olho no olho. Foi muita informação ruim que a gente recebeu um sobre o outro.
aqui quando saiu, né? Então, tipo, muita gente tentando me mostrar coisas que achavam que tinha acontecido lá dentro e foi bem difícil para mim, foi bem chocante, assim. Só que eu sou muito de olho no olho, de confiar no que eu sinto, de confiar na troca que eu tenho com as pessoas. Então eu não quero tomar nenhuma decisão sem eu ter um tempo pra gente conversar pessoalmente, assim. Mas no momento a gente não tá junto, tá? Mas eu acho que a gente merece ter esse papo, ter essa conversa. E de qualquer maneira, eu acho que ele é uma pessoa que vai ser sempre importante pra mim, que eu tenho um carinho grande, viver uma coisa importante comigo dentro do jogo, e é isso, vai continuar, se a gente não estiver junto, eu vou continuar tendo muito carinho e com certeza a gente vai ter uma amizade muito legal. Marcela, você é uma das participantes que mais cresceu nas redes sociais ao longo do Big Brother, tem quase 5 milhões de seguidores só no Instagram, e você tem um projeto muito bacana, né? O Prazer é Todo Meu, é isso? Isso. Que é um curso online, tem um canal no YouTube também. Fala um pouquinho pra gente, é um curso sobre sexualidade, né? Isso. Eu comecei trabalhando com sexualidade no consultório, né? Então, eu vi que a queixa dos pacientes, as dúvidas eram bem semelhantes, vinham muito dos mesmos lugares, assim. Então, eu tive a ideia de criar um curso para mulheres. Ele começou como um curso presencial. Então, elas iam pessoalmente para a gente fazer, era um final de semana, várias meditações, trocas, conversas, aulas enfim, várias coisas. E aí, ano passado, eu decidi fazer ele online. Então, eu transformei um curso online também em 2 plataformas, um Instagram e um canal do YouTube, para ir alimentando com conteúdos de sexualidade, que é uma das maiores formas de opressão das mulheres. E a gente, para falar de feminismo, de tudo isso, também tem que olhar para a sexualidade, também tem que olhar para esse lugar, né? Então, como eu entendi que era uma das maiores formas de opressão das mulheres, foi uma coisa para tentar ajudar as mulheres a entenderem que a nossa sexualidade é ferida, não só porque somos mulheres e hormonalmente, não. Nossa sexualidade é ferida por várias coisas ao longo da nossa história. Então, hoje em dia eu tenho esse curso, que são várias aulas, fala desde como a gente construiu o nosso papel de mulher na sociedade até técnicas de masturbação. Passa por tudo isso, são várias aulas, é um projeto lindo que eu fiz com muito amor e carinho, eu ainda não tinha orçamento, não tinha nada para fazer as coisas, foi feito muito na raça, mas ficou lindo, foi incrível e graças a Deus teve um boom muito grande enquanto eu estava no programa e eu pretendo continuar com ele, expandir ele cada vez mais, porque eu quero que isso chegue para as mulheres o máximo possível, assim. Marcela, com esse crescimento das suas redes sociais, a visibilidade que você ganhou no Big Brother, além desse curso, você pretende também investir em outros tipos de conteúdo falando de sexualidade? De repente, algum programa de TV, algum canal no YouTube? Você pensa em expandir também esse conhecimento que você tem sobre sexualidade? Sim. Esse primeiro curso eu chamo O Prazer é Todo Meu, justamente porque eu acho que as mulheres precisam se apoderar do prazer delas. Mas eu entendo que a gente tem muita coisa para falar ainda, né, sobre sexualidade. É inesgotável, assim. A gente tem muita dúvida, a gente não fala sobre na sociedade com tranquilidade, sobre sexo, sobre sexualidade em geral. Então, sim, eu pretendo ter outros cursos, eu pretendo alimentar meu YouTube com outras coisas. E eu quero expandir cada vez mais. Essa é uma área que eu amo trabalhar, eu amo falar de, enfim, saúde LGBT também, pacientes trans, falar para homens também, enfim, para o que eu puder trabalhar de sexualidade, eu acho que a gente precisa de gente falando disso de uma maneira tranquila, honesta, com abertura. Então eu quero expandir cada vez mais essa área. Bacana. Marcelo, eu vi até inclusive no material do curso que apenas 22% das mulheres brasileiras chegam ao orgasmo. Impressionante, né? Assustador, eu diria. As queixas de sexualidade feminina são muito altas. Eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a trabalhar com isso, assim. O quanto as mulheres empurram a sexualidade delas como algo terciário na vida, como algo que não tem importância. E aí chega em um momento que elas já não conseguem sustentar dentro de um relacionamento essas queixas, começa a atrapalhar a relação, e elas quase nunca vêm por elas, vêm por queixas da relação. Foi por isso que eu quis fazer um negócio para que as mulheres entendessem a partir delas, né? Não é a relação, não é o que o outro me cobra. Mas por que eu negligencio tanto a minha sexualidade? Por que eu não estou desfrutando de uma potência que é uma das coisas mais gostosas de ser vivida para quem gosta, que é entender o prazer que eu posso ter, entender como eu posso explorar minha sexualidade, as maneiras que eu posso fazer isso. Então, sim, eu acho que as mulheres têm uma caminhada muito grande de voltar lá atrás para olhar muitas questões para a gente conseguir ir para frente e se libertar também dessa amarra em relação à sexualidade. Bacana. Marcela, quero te agradecer aqui pela participação, vem de live da Rádio Globo.
É muito bacana bater esse papo com você, te conhecer mais, esclarecer sobre questões do BBB e falar sobre assuntos também tão necessários que você abordou lá no Big Brother e também abordou com a gente nesse papo aqui hoje. Obrigada, fiquei muito feliz pelo espaço. Obrigado. Marcelo, antes da gente ir embora, eu quero que você dê um palpite quem você acha que vai vencer o Big Brother Brasil 20. Eu acho que quem eu acho que vai vencer, eu acho que o prêmio está muito entre a Rafa e o Babu. Eu acho. Quem eu quero hoje é a Thelma, né? Das pessoas que estão lá, a pessoa que eu mais quero para respeitar todas as narrativas que foram levantadas desse programa e fechar com chave de ouro, para mim a Thelma é a representação máxima de tudo isso. Então, quem eu quero é a Thelminha. Bacana. Marcela, obrigado pela participação aqui no nosso Instagram, @radio.globo. Depois a pessoa vai poder rever esse bate-papo na íntegra. E obrigado aí também, se vocês quiserem me seguir no Instagram, @GuilhermeGrilo1. Obrigado, Marcela. Sucesso, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, prazer.